Fala Tricolada, tudo bem? Sou Alexandre Antônio, você está aqui no canal da Família Tricolor, sinta-se em casa, aqui temos vídeos diários sempre falando sobre o nosso Fluminense. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo você pode encontrar o Tricolada. Colocando @Tricolada você encontra a gente até no TikTok, meu amigo. Então vai lá, siga a gente, compartilha e principalmente se inscreva aqui no canal para a gente crescer cada vez mais. Tá bom? Então vamos falar sobre dois assuntos interessantes, que é mais uma conversa para a gente poder tentar entender o que está acontecendo nesses dois casos e o que pode ser bom para o Fluminense nisso aí, principalmente em um deles, em que é tabela e intervalo de jogos e o que isso pode ocasionar de bom para o Fluminense. E o outro é uma novela que já está se estendendo há muito tempo, está começando a irritar a torcida tricolor, e é bom a gente tocar de novo nesse assunto para atualizar, porque teve uma atualização sobre o caso da renovação do Dodge. Então fica atento, vamos em frente, é um prazer recebê-lo aqui no canal Tricolada. Vamos começar pelo Dodge. Todo mundo sabe que o Carlos Escuro é o empresário do jogador. O Dodge tem 3 empresários, um deles é o Carlos Escuro. É ele que está travando a negociação. Os outros 2 estão no Brasil e poderiam muito bem resolver o assunto, mas eles só resolvem quando estão todos juntos. E principalmente o Carlos Escuro, eu acho que foi o empresário que revelou o jogador, o principal empresário dele, ficou de voltar dia 13 para dar uma resposta ao Fluminense sobre a renovação ou não. Aí chegou a informação pelo repórter Caio Blois que o Carlos Escuro prorrogou o prazo de resposta sobre a proposta de renovação do Fluminense. O Fluminense fez uma proposta, depois fez uma outra proposta, depois da primeira negativa. Depois dessa primeira negativa teve boatos, coisas circulando, dizendo que o Dodge teria pedido 500 mil reais de salário. Até o próprio Caio Blois nega essa informação, dizendo que é boato. Foi até um jornalista, o Edson Silva, que estava presente no Boteco Tricolor, nesse último jogo do Fluminense, estava presente, estava lá na bancada participando de uma live na Flu TV. Esse mesmo jornalista que deu essa informação, ele tem um programa na TV aberta, dizendo que o Dodge tinha pedido 500 mil reais. E o jornalista Caio Blois é o que a gente desconfiava, né? Que não tem motivo, não tem cabimento um jogador pedir R$500 mil para renovar com o Fluminense, sabendo a situação financeira do Fluminense. E cá entre nós, não é a cara do Dodge fazer isso não, parece ser um cara muito correto. Tem uma coisa aí que não tá legal e que está impedindo essa renovação de contrato. E também depois dos posicionamentos da diretoria tricolor, como a diretoria tricolor está se movimentando no mercado, começa a me mostrar e a mostrar, acho que também a vocês, que a diretoria está começando a se mexer, porque acha que a coisa não vai evoluir. Era para ser dia 13 a resposta, já pulou para o dia 17 para ele responder ao clube. Então a coisa está se prorrogando muito, o jogador pode assinar um pré-contrato hoje, agora, a qualquer momento. Parece que o empresário está aguardando uma proposta concreta, algo concreto chegar à sua mão para poder tirar o jogador do Fluminense. Já tivemos especulações de Nonato, que foi negado pela diretoria tricolor, Angione foi perguntado pela revista Colorada, e também perguntaram ao Odair, o técnico Odair, se havia realmente interesse no Nonato. Eles negaram, mas o que está todo mundo sabendo é que o Fluminense está se movimentando e também está procurando volante. O Nonato não foi o primeiro volante especulado, outros já foram, então o Fluminense não quer ser pego de calças curtas com relação a isso aí. Na minha opinião é lamentável, eu fico triste porque o Dodge é um jogador importantíssimo, principalmente para o meio de campo, faz um papel ali importantíssimo. O Fluminense tem um meio de campo de muita marcação, muita intensidade. Então o Fluminense vai precisar se movimentar bem no mercado para isso. Mas sempre eu falo aqui para vocês qual é a minha opinião com relação a isso aí. Caso realmente o Dodge saia, o Fluminense tem que pegar da categoria de base ou até dos meninos que já subiram, principalmente dos meninos que já subiram da categoria de base e já estão treinando ali com os profissionais. Que é o caso do André, que já deveria ser titular, principalmente no lugar do Hudson, no lugar do Martinelli também. O Martinelli também pode ser promovido à equipe titular. O Calegari, que também joga nessa posição. Então o Fluminense tem peça de reposição em seu próprio elenco, não precisa
se aventurar no mercado e trazer qualquer um jogador. É melhor pegar da categoria de base, em termos de ataque, tem o John Kennedy, em termos de volante, temos o André. E o Fluminense tem que ter muito cuidado, muito planejamento. Nessa hora, a janela está aberta, pode buscar no exterior, mas principalmente dá prioridade para os volantes que nós temos no elenco. E os garotos têm um futuro tremendo e precisam ser utilizados pelo treinador. Outro assunto aí que eu quero levantar com vocês é sobre a próxima partida do Fluminense e o que vai vir depois. Depois desse jogo contra o Ceará, o Fluminense vai ter uma sequência longa no campeonato em que ele só joga nos finais de semana. Não vai ter jogos durante a semana, porque o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil e também foi eliminado da Copa Sul-Americana. E esse meio de semana é utilizado para essas datas. Então o Fluminense vai ter essa vantagem. É muito interessante esse benefício. Claro que a gente que gostaria de estar disputando a Copa do Brasil, gostaria de estar disputando a Sul-Americana, mas é muito importante para um time envelhecido, como a gente tem um lateral esquerdo que passou dos 30, nós temos um volante com 35, 32 anos de idade, nós temos um goleador da equipe com 39, temos um centroavante, que é no caso o Fred, com 35, então são jogadores importantes na nossa equipe, principalmente o Fred, principalmente o Nenê, o Digão também, que passou dos 30 anos, Ferraz. Então tem muitos jogadores veteranos que precisam ter esse intervalo de descanso. O que aconteceu no último jogo do Fluminense? O Odair teve que poupar o Nenê e o Fred, claro, mais para dar mais intensidade à equipe, mais velocidade. Então isso também é um outro ponto interessante. O Fluminense tem momentos que vai precisar de intensidade, vai precisar de mais força e mais pulmão. E esses intervalos longos, de uma semana para descansar, de uma semana para outra, que o Fluminense vai ter nesse momento, pode ser o ponto crucial que o faça ser diferente, ou que seja o diferencial entre o Fluminense e as outras equipes que estão no topo da tabela. E a gente não pode esquecer que a gente teve um problema grave no começo da temporada, que foi um intervalo em que os clubes ficaram muito tempo parados. Houve um grave problema na pré-temporada, em que muitos clubes ficaram treinando virtualmente. Isso não é o ideal. O ideal é uma pré-temporada longa de 30 dias, para que todos venham numa condição física ideal. E esses times estão com essa dificuldade de equilibrar a parte física e a parte técnica e estão jogando quarta e domingo, e o Fluminense não vai fazer esse tipo de jogos. O Fluminense só vai jogar aos finais de semana. Então a gente vai poder ter um Nenê mais inteiro, a gente vai poder ter um Fred com mais capacidade de resolver um lance, de receber uma bola na cara do gol, mais condições físicas de converter esse gol. Nós vamos ter jogadores mais velhos, mais preparados. E os garotos, principalmente os garotos, com esse intervalo longo de uma semana, de um jogo para o outro, podem muito acrescentar. E o Fluminense tem jogadores velozes que precisam ter o descanso ideal. Então até os garotos sentem. Imagine os veteranos, isso também é um motivo do Fred e o Nenê serem poupados. Então é interessante de você ter um Luiz Henrique preparado e descansado para jogar, utilizar todo o seu talento, velocidade, o Michel Araújo também no meio de campo, o próprio Dodi, que é um jogador que precisa, que tem intensidade, marca, vai estar num lado, está no outro, está sempre correndo o campo todo. O Iago é um leão dentro de campo, corre, está em todos os setores. E esse time do Fluminense, que é um time encaixadinho, um time que está tendo uma cara, começa a ganhar uma cara, demorou para ter, começa a ter uma forma, era um time desfigurado, mas começa a ter uma forma, a gente já começa a entender como o Fluminense joga. Eu estou muito confiante que o Fluminense consiga manter esse ritmo, consiga ganhar os seus jogos, mesmo com algumas deficiências técnicas no elenco, falta de reservas à altura, mas eu acho que o Fluminense pode chegar longe, principalmente pelo desgaste físico da maioria dos times que estão acima dele, que vão disputar a Copa do Brasil e Libertadores. O Fluminense pode muito se aproveitar disso, com muita inteligência, girando o elenco, poupando um, poupando o outro, mas poupando menos do que as outras equipes. Vai poder jogar com as peças por mais vezes, entendeu? Quando um time joga numa quarta, joga numa quinta e joga no sábado ou no domingo, então tem essa semana apertada,
você sempre tem que poupar 1, 2 ou 3 jogadores, ou 4 até. Mas quando você tem esse intervalo maior, você joga mais tempo com o time completo. E isso pode ser muito bom e muito interessante para o nosso Fluminense nesse momento da competição. Acho que o Fluminense, esquece, você que fica fazendo contagem, falta pouco, falta tanto para 45 para a gente não ser rebaixado, esquece essa conta. Eu acho que a gente precisa começar a pensar no topo da tabela. Esse campeonato está muito nivelado por baixo, falta de torcedor na arquibancada, campos neutros. Para mim, todos esses jogos são em campos neutros. A única vantagem do dono da casa é conhecer o estádio, o vestiário onde fica, porque a grama é verde em todos os campos, a metragem é a mesma. Pode ser que algum clube ou outro tenha vantagem por ter um gramado de campo sintético, que é o caso do Atlético Paranaense ou do Palmeiras, mas isso já está todo mundo já se acostumando, porque já joga com o Atlético Paranaense lá, joga contra o Palmeiras na arena do Palmeiras, e está todo mundo começando a se ambientar também com campo de grama sintética. O legal disso tudo é que iguala todo mundo por baixo. Quem tem mais dinheiro se mantém no topo, mas na hora do pulmão, na hora do cansaço, da correria, no jogo quarto e domingo, tem que ter elenco. E quem não tiver elenco grande, forte, bem treinado, vai perder espaço quem está embaixo da tabela. E é nisso que o Fluminense pode chegar e conquistar uma vaga na Libertadores, que na minha opinião, título, eu acho que é sonhar demais, mas vaga na Libertadores eu estou bem confiante, principalmente por essa tabela que está se desenhando para a gente aí nas próximas rodadas. Então vamos botar fé, vamos apoiar. Uma pena que a gente não pode estar no estádio, né, para apoiar o time do Fluminense, para gritar o nosso amor pelo Fluminense e ajudar o Fluminense a vencer os jogos. Mas no ponto de a gente não estar na arquibancada também ajuda, porque o Fluminense joga fora de casa e joga de igual para igual, como mostrou aí no jogo contra o Atlético Mineiro, e o Fluminense jogando com muita intensidade, muita vibração. Pode manter isso nos outros jogos. Esse intervalo de uma semana de um jogo para o outro pode proporcionar isso ao Fluminense. Rapaziada, muito obrigado. Agradeço a todos aqui. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Conto com todos vocês. Fui!